E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa 11ª aula, no qual a gente vai fechar, né, conforme eu expliquei na última aula, a parte do Driver Controller. Então a gente tem aqui, né, feito a parte do User Controller, tudo certo, beleza. Agora a gente vai fazer a parte do Driver Controller, que o Driver Controller, ele tem, né, a nossa tabela aqui, e nós temos ID Driver, CNH, Active, ID User, que é chave estrangeira aqui, que é a nossa chave primária lá em Users, e Created e Update. Beleza. Para a gente iniciar o Driver Controller, nós vamos fazer a mesma importação aqui. Vamos copiar aqui. E vamos adicionar também o driver. Beleza. Models/driver. O UP, vamos, né, validar o nosso esquema. O operator, que a gente vai estar trabalhando, né, também. O driver, que é o model driver relacionado ao driver controller. E como a gente tem também o uso de uma chave estrangeira, né, na tabela, como a gente tem uma chave estrangeira na tabela do model user, a gente também vai ter que estar utilizando ele aqui. Se eu tivesse outros, ainda mais chaves estrangeiras, também provavelmente eu teria importado outros models aqui. Beleza. Vou vir aqui, vou criar driver controller, vou abrir aqui chaves e vou adicionar o primeiro método, que é o nosso store. Aqui, rec, res, e aí dentro do store nós temos o seguinte, o esquema, conforme a gente fez também ali na última aula, para validar os campos que a gente vai estar trazendo lá do nosso back-end que o usuário vai preencher. Ponto shape, e aí no shape a gente vai definir quais os campos que a gente tem. Eu vou estar trabalhando com os seguintes campos, vou estar trabalhando com CNH, por quê? Porque o ID do usuário ele é preenchido de forma automática, então CNH vai ser um number, que ele é um big int, ó, então number, campo obrigatório, ponto required, e só. Beleza. Próximo passo, active. Posso dizer aqui que o active é um boolean, então up.boolean, e ele é um campo obrigatório ou não, vamos ver aqui. Ele é um campo obrigatório também. Beleza. Se está ativo aqui, boolean e require. Ok. Nosso próximo é o ID user. Então, nós temos ID user aqui, que eu vou estar passando, né, o ID do usuário que vai ser motorista. Só que aí eu posso pensar o seguinte. Na minha lógica, eu estou logado como usuário normal, né? E aí eu vou ter lá num menu, em algum local específico do meu sistema, eu vou dizer assim, ó, quero me tornar motorista, né? Para mim poder ofertar caronas, por exemplo. Quero ser um motorista. E aí eu vou clicar nesse botão. E aí eu vou preencher os dados de CNH, o Active eu vou preencher aqui meramente por preencher, né? Dizer que o meu cadastro de motorista está ativo, mas eu poderia deixar ele como padrão, não precisaria nem preencher o Active, porque quando a gente colocou aqui nas nossas migrations, aqui, eu coloquei que ele vai ter um valor default true, então nem preciso colocar aqui, ó, nem faz sentido. E aí eu vou ter o ID user, mas se eu mesmo estou dizendo, ó, eu quero ser um motorista, né? Então automaticamente eu só vou fazer um cadastro de motorista. E aí o ID do user a gente não precisa preencher, porque é o ID do usuário que está logado, né? Ele mesmo que está dizendo que ia ser motorista, então eu vou pegar o ID do usuário dele logado. Então ele não vai precisar do ID user aqui. Eu só precisaria desse ID user, por exemplo, se fosse, eu tenho um usuário administrador, ele escolheu lá o João para ser motorista, que o João solicitou que seja cadastrado como motorista. Eu vou lá no João, vou selecionar o João e vou dizer que ele vai ser o motorista. E aí eu nem precisaria aqui também, porque eu poderia pegar por exemplo,
por passagem de parâmetros na rota, etc. Então, basicamente, eu tenho só isso aqui, ó, só CNH que eu vou estar fazendo a validação. Beleza, faço a mesma validação que eu fiz aqui no user, ó, vou copiar aqui, ó, a mesma coisa, exatamente igual, ó. Vou colocar aqui, mesma validação, e a partir desse momento eu vou ter algumas outras validações a serem realizadas. Só que antes de eu fazer essa validação, eu vou fazer a mesma sistemática que a gente trabalhou na última aula. Vou primeiro fazer um insert. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Eu tenho que pegar e fazer um create. No corpo da minha requisição, eu estou recebendo a CNH. Por padrão, o atributo active vai ser true. Quem é que está faltando aqui? O ID user. Então eu posso fazer assim, dessa forma aqui. Ó. Eu posso pegar uma das alternativas, né? Dizer que dentro do rec.body eu vou ter um elemento chamado ID user. Que o valor desse ID user dentro do rec.body vai ser rec.id user. E quem é esse rec.id user? É o nosso ID do usuário logado. Ó. Lembram lá do nosso middleware da autenticação que a gente está pegando o ID do usuário logado? Ó. É esse carinha aqui. Ó. Então, estou dizendo que rec.body.id user, que embora ele não existisse, eu estou criando dentro aqui do body, vai ser o ID do usuário logado. Beleza. Basta eu fazer o seguinte. Const ID driver, vou retornar para o usuário o ID do driver que foi criado para ele e sua CNH. Isso é a resposta que eu vou retornar para ele, tá? E aí eu vou dar um await driver, que é o model, que vai linkar com o banco de dados lá para a tabela drivers, create. E o que eu tenho que passar aqui como dados? CNH, que está no rec.body, e também o ID user, que está no rec.body. O active já vai ser o valor padrão. Então, rec.body, fechou, return has.json. E aí, o que eu vou retornar? Vou retornar estes dados aqui, ó. ID driver e CNH. Beleza. Basta eu fazer o seguinte agora. Basta eu fazer um export default new driver controller. Beleza. Tá feito. Ele está aqui acusando que o user e o AP não estão sendo utilizados. Beleza, montei o store. Não tem nenhuma validação ainda. Vou vir aqui no arquivo routes.js. Quando o usuário for dizer que ele também quer ser um motorista no meu sistema, que até o momento ele estava cadastrado como um usuário normal, que só solicita caronas, eu vou, então, criar uma rota para isso. Só que eu estou pegando já o ID do usuário logado, então logo eu tenho que criar após isso daqui. Então eu vou vir aqui, vou copiar e vou colocar aqui, ó, routes.post barra drivers, e aí eu vou fazer a chamada do driver controller e drivers driver controller aqui, driver controller ponto store. Beleza. Feito isso, basicamente eu tenho que fazer o quê? Opa, ele criou ali um models que eu não queria. Vai. Basicamente eu tenho que fazer o quê? Somente testar agora. Beleza. Se eu vim aqui, eu não tenho nenhum registro. Tá? Vou vir aqui, vou criar uma pastinha chamada driver. E dentro dessa pasta chamada driver, eu vou vir aqui fazer um novo request chamado store. Do tipo post com o corpo da regressão sendo em JSON. Vou abrir aqui chaves e vou colocar CNH, 2 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar aqui, vou copiar aqui o endereço, barra, o nosso endereço é drivers, barra drivers, send. Deu um erro, assim,
could not connect server. Então, vamos iniciar nossa aplicação, né? Aqui, beleza. Drivers, send, token not provided. É bom que a gente já acaba cometendo esses erros, ele já vai arrumando para nós. Vou pegar aqui da Maria, colocar aqui novo user test, vou pegar aqui o da Maria, que vai estar se tornando motorista na nossa aplicação. Vem aqui, bear token, aqui e send. Vamos ver o que ele deu para nós. Deu algum erro, alguma coisa ocorreu aqui. Vamos ver o que ele está falando. Column ID driver of relation users not exists. Ah, sim. Deixa eu ver que eu devo ter esquecido alguma coisa aqui. Vamos vir aqui. Driver, models driver, ok. Deixa eu só ver onde é que ele está dando erro. ID driver, CNH, created ID user. Column ID driver of relation users does not exist. Tá. Vamos só revisar aqui, tá certo. Deixa eu só fazer um testezinho aqui, ó. Vou colocar isso daqui. Vou dar um send. Já está dando erro antes até. Então, é alguma coisa lá no model mesmo. Vou vir aqui, driver controller, sync storage, deixa eu ver se a rota está certa. Post, driver controller.store. Aqui está certo, tá? Vamos ver aqui, rec.boy.id_user, id driver e cnh.create. Column id driver does not exist. id driver does not exist. A partir do driver create. Tá, vou vir id da insert into users. Ele está fazendo insert aqui errado. Vamos ver o que eu deixei de errado aqui. Ele está fazendo alguma coisa que não está certo aqui. Drivers, tá, tabela. Sim. Aqui, ó. Tive um erro que eu não tinha identificado ainda. Coloquei aqui na tabela, no modo driver, que o nome da tabela é users, ó. Tá aqui o erro. Sorry, esqueci de arrumar isso aqui. Drivers. Foi bom até que aconteceu para a gente poder identificar um erro diferente. Beleza. Vamos tentar agora. Deu certo. Tá bom, beleza. Vamos vir aqui. CNH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Booleano true, ID user 17. Beleza. Então, se eu vim aqui colocar 1, 2, 3, 4, também inseriu novamente. Só que acabou de dar ocorreu um problema aqui de validação. Eu tenho agora dois cadastros com CNH diferente do mesmo motorista. Isso aqui, teoricamente, não poderia ocorrer, né? Então, o que a gente pode trabalhar? A gente pode trabalhar com algumas validações desse sentido aqui. Então, vamos vir aqui e vamos criar uma validação com relação a isto. Então, o primeiro passo é a gente verificar se um motorista já existe. E como é que eu vou verificar se um motorista já existe? Primeiro, eu tenho que verificar duas coisas aqui. Eu tenho que verificar primeiro se existe uma CNH com este número que eu estou passando. Se existe uma CNH com o mesmo número, eu não quero que isso ocorra. Até porque, se eu não me engano, a gente colocou ela como unique. Se não colocou, até deveria ter colocado. Colocamos unique. Beleza. Então nem pode ter uma CNH com o mesmo número. Segundo, eu não posso ter dois usuários com CNH diferentes aqui, ou dois usuários com o mesmo CNH cadastrado. Então, eu tenho que fazer essa validação. Antes de eu vir para esse processo aqui de criação do registro, eu vou vir aqui e vou colocar aqui const driver exists igual a await driver.find1 aqui e aqui. Beleza.
attributes, dois pontos, vou retornar algum atributo qualquer, porque eu só quero saber se ele vai achar aquele registro. E vou fazer o where no mesmo sentido daquele where que a gente trabalhou aqui no user controller, de usar o or, que eu quero saber se existe ou isso aqui, né? Eu não quero saber se existe ambos, porque pode ser que eu passe um valor aqui que não exista, mas esse aqui existe. Então eu vou usar o or para garantir que dê tudo certo, ele verifique se ambos têm algum registro desse CNH ou de ID user no na nossa tabela drivers. Então, o primeiro deles é op.or, e aí eu digo, existe uma CNH no nosso sistema, e se existe um ID user no nosso sistema. rec.id user. Beleza. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu basicamente estou verificando, né, com OR se existe um ou outro. Caso ele tenha uma CNH existente, ele vai preencher, logo ele vai achar o ID do driver que tem essa CNH e vai preencher aqui. Caso não tenha uma CNH, ele vai procurar se existe um ID do user. Se ele achar o ID do user, ele vai preencher aqui com o ID driver dentro de const. Então, estou pesquisando se existe alguma CNH ou algum ID do user na nossa tabela drivers. Para mim validar isso, eu quero que não exista nada destes dois de registros, né? Não existe uma CNH com o valor que eu estou passando e não exista um ID do user que eu estou passando. Beleza. Vou fazer aqui if driver exists, né, que se existir, né, o preenchimento disto daqui. Eu acho que eu pulei alguma coisa aqui, where, vamos só ver, find one, estou colocando aqui dentro, pulei bastante coisa. Vamos dar uma voltar aqui, aí, agora sim, if driver exists, ou seja, se ele achou um usuário que tem essa CNH ou que tem esse ID do usuário, vai existir algo aqui dentro porque ele vai preencher com o ID do driver. Eu quero retornar um erro dizendo o seguinte, return status 400, e aí eu posso colocar, por exemplo, driver already exists. Beleza. Caso não exista um usuário que tenha esse valor de CNH que eu passei e que tenha esse ID do usuário que eu passei, ele não vai entrar aqui e vai fazer o processo normal que a gente já tinha visto anteriormente. Beleza, tudo certo. Aqui a gente vai, então, vir e dar um send. E ele já acusou o erro. Por quê? Estou passando uma CNH 1234 que já existe. Ó. Essa CNH já existe. Tudo bem. Vou passar uma CNH aqui. Acusou o erro de novo. Por quê? Porque o usuário que eu estou logado, que é o usuário 17, já existe. Então, vou vir aqui, vou trocar, colocar admin. Por enquanto eu não fiz nenhuma validação que o admin não pudesse ser motorista. Então, aqui. E vou vir aqui, vou trocar o token, vai se tornar o admin. Beleza. Vou dar um send. Registrou. ID driver 3. CNH não existe e o ID do user não existe. Tentei de novo, deu erro. Tentei de novo, deu erro. Beleza, perfeito. Validação funcionando. Estamos com o nosso ID do nosso store do driver pronto. Vou fazer agora o index do usuário para trazer todos os registros que existem do usuário, não, desculpa, do motorista que existem, tá? Rec e res. Beleza. Vou colocar aqui const page igual a 1, igual a rec.query, para mim já fazer a minha paginação, conforme eu fiz anteriormente. E vou criar uma const drivers para verificar, para armazenar, aliás, né, todos os registros de motoristas que forem encontrados.
na nossa tabela drivers. Então, ponto find all, né? Vou trazer todos os registros que eu encontrar. Vou colocar aqui order, CNH, que eu vou ordenar pelo número de CNH, ok? Poderia ser pelo ID do usuário também, isso vai depender de cada aplicação. E vou colocar os attributes que eu quero mostrar, que vai ser chaves não colchetes, ID driver e o CNH. Beleza. Vou colocar um limite de 10 registros por página e vou fazer a nossa pequena fórmula para mostrar 10 registros a cada página. Beleza, fechou. Vou retornar aqui, return, só deixa eu, aqui, vou retornar aqui, return, res.json, drivers, e tá pronto. Vai buscar todos os registros que existem na tabela drivers através do módulo driver, vai ordenar por CNH e vai trazer para mim somente o ID do driver CNH, porque depois eu vou ter o details para mostrar e vai paginar. Vou vir aqui, vou criar um new request, index, get, vou copiar aqui o endereço e eu tenho que fazer a rota ainda. Vou copiar aqui o endereço, beleza, tá pronto isso aqui. Vamos lá fazer a nossa rota. Vou vir aqui e vou criar aqui uma rota do tipo get /drivers driver controller.index. Beleza. Listagem de todos os usuários, no meu entendimento, vai ficar somente para o admin ver. Então, admin middleware aqui. Só o admin vai ver a listagem dos usuários. Vou realizar um send, token not provided. Ok? Vou vir aqui, já vou fazer um session com o usuário Maria, já para testar se o nosso middleware do admin está funcionando. Vou colocar aqui um out there token e vou dar um send. Ok, funcionou. Vou voltar aqui, vou criar o token aqui e vou trocar ele aqui para o admin e listou ID driver e CNH. Beleza, funcionando. A princípio eu não tenho nenhuma outra validação no momento para a gente fazer. Eu poderia fazer uma validação se existem registros, mas como eu estou com admin, se não existir registros posso emitir uma mensagem, né? Poderia fazer que nem aqui, poderia colocar aqui, por exemplo, se não fosse existir registros, né? Poderia colocar if drivers está vazio, não existe registros. Posso colocar drivers not exist. Beleza. Aqui, se não tivesse nenhum registro, fechou. Isso, se existir registro, ele mostra aqui. Vamos voltar, testar se está tudo certo. Beleza, fechou. Tenho aqui, está sendo paginado por CNH. Poderia até paginar também, acho que ficaria melhor por ID driver também, de repente. Paginei por ID driver, tranquilo, fechou. Estamos com o index pronto. Agora, falta nós realizarmos o details. Bom, o details a gente vai ter que fazer uma coisa a mais que a gente não fez no details do usuário. Vou colocar aqui async details, hack, res, e aí dentro dele eu vou colocar aqui const driver igual a await driver ponto find one, né, que eu quero buscar somente o registro daquele usuário que eu estou passando no parâmetro da rota. Where, e aí fazendo a mesma sistemática, ID driver é igual a o ID do driver que eu estou passando no
parâmetro da rota. Beleza. No row params. Attributes, vou buscar os seguintes, ID do driver, CNH, e se ele está com cadastro ativo. Opa, mudou aqui. Beleza. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa para fazer. Se esse ID do driver não existir, então se não tem nada no driver, se ele não achar um usuário com esse ID, ele vai emitir uma mensagem de driver not exists. Beleza. Se existir, ele vai emitir uma resposta, formato JSON, com os atributos dentro de driver. Aqui. Beleza. Criamos a nossa rota aqui. Também vai ser acessada só por administrador. Então aqui vai ser details. E aqui vai ser drivers barra /id driver. Foi isso que eu coloquei lá. id driver. id driver. Tudo certo? Vou vir aqui. Vou criar, duplicar essa rota na verdade. Details. Create. Barra. E aí vamos ver qual o dia que a gente tem lá. Barra 1, 2 e 3. Barra 1. Beleza, trouxe o resultado para nós. Barra 2, trouxe o resultado para nós. Barra 3, trouxe o resultado para nós. Barra 4, não me traga resultado. Driver not exists. Beleza. O que acontece agora? O ID do driver está ligado a um usuário. Então, vamos pensar o seguinte. Eu quero ver os detalhes deste usuário motorista. Então, eu não quero ver somente o seu ID, a sua CNH, se ele está ativo ou não. Eu quero ver também se ele está, qual o nome dele, o seu CPF, o seu e-mail e assim por diante, informações que eu considero importantes gerais do motorista. Então, como é que a gente faz isso? Quando a gente cadastrou aqui o nosso model driver, a gente diz que ele está associado ao model user através da foreign key ID user. Então, a gente tem aqui, né, a chave estrangeira ID user. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que buscar, né, vou ter que incluir o model, que ele vai fazer o seguinte, ele vai procurar pela chave estrangeira aqui, que no caso, por exemplo, se eu passar, até vou apagar esse registro duplicado aqui para não dar problema. Deixa eu vir aqui, scripts, delete. Até vou apagar este registro aqui, where id driver igual a 2. Beleza. Apaguei aqui. Vamos vir aqui agora. Ok. Então, o que ele vai fazer? Eu vou incluir o model do user no select que eu estou fazendo, que vai trazer esses dados aqui. E ele vai buscar, por exemplo, se eu tiver com um user 17, ele vai buscar pelos dados do user aqui dentro e vai buscar também pelo número, pelos dados do user que tem o ID 17. Vai comparar aqui o ID da chave estrangeira, que é 17, com o ID da chave primária, que é 17, e vai trazer seus dados e-mail e CPF que eu vou selecionar. Então, beleza. Como é que a gente faz isso? Agora, eu vou fazer um include. Então, vou voltar aqui no driver e vou incluir o atributo, os atributos do model user. Então, eu vou descrever aqui, ó, include, 2 pontos, abre colchetes, abre chaves, porque se eu tivesse um outro model, eu poderia passar também, model user as user, fornecer um apelido para ele e digo quais atributos de user que eu quero. Eu quero, por exemplo, o ID do user, o seu name, o seu e-mail e o seu telefone. Vou fechar aqui. Beleza. Se eu tivesse outro model, ainda se eu tivesse, por exemplo, 2 chaves estrangeiras, quisesse trazer, por exemplo, digamos que eu tenho uma tabela veículo, né? E essa tabela veículo eu tenho a chave estrangeira de ID veículo dentro aqui do driver. Então eu quero trazer os dados do veículo associado ao motorista. Eu faria o seguinte, ó, eu pegaria aqui, colocaria vírgula, e aí colocaria aqui, ó, vehicle
vehicle e poderia colocar aqui ID vehicle, opa, ID vehicle, model, license plate, assim por diante. License plate, color e etc. E aí eu poderia trazer também os dados do model vehicle, que tem a chave estrangeira de ID vehicle dentro aqui do drivers, tá? Então, se eu tiver mais de um modo, também posso fazer assim. Beleza. Associei, né, o model do driver com o user e disse que eu quero trazer também os atributos ID, username, e-mail, telefone. Vou executar aqui. Driver not exists, porque foi o que a gente acabou de deletar ali. Tenho 17 e 1. Vou colocar 17. Driver not exists. Vamos ver o que ele está me dando ali. O ID do... Ah, sim, eu passei o ID do driver, tá certo. Tá. 1. Beleza, peguei o ID do driver 1. Peguei a CNH, se ele está ativo ou não. E, olha só que legal, trouxe também os dados dele. Ó. Então, o nome da motorista é Maria, seu e-mail é esse, seu telefone é esse, seu ID é esse, sua CNH é essa e está ativa no sistema, está cadastrada como ativa. Se eu vir aqui e colocar o número 3, o admin, e-mail, telefone, ID, está ativo, CNH, e aí eu poderia fazer, né, a apresentação desses dados conforme a minha necessidade lá no meu front-end. Beleza, fechou. Estamos com details construído, index e store. Com isso, fechamos o driver controller e o user controller. Na próxima aula, vou mostrar um pequeno exemplo para a gente trabalhar com o update e também com o delete para a gente fechar essa parte, né, de criação de conceitos ali para um pequeno projeto, que na verdade são só 2 tabelas, não tem nenhum objetivo específico, mas para exercitar os conceitos.